de eu estar me formando, não saber nada sobre Instagram, precisar ganhar dinheiro, então eu queria me formar e já começar a atender, já começar com a agenda cheia, mas eu não sabia como fazer isso, porque a gente não aprende isso na faculdade mesmo. Então, quando eu vi o Instagram da Thaís e ela falava muito o quanto ela ganhava, o quanto ela ganhou depois de formada, eu falava, nossa, eu quero isso pra mim também, eu preciso fazer com ela porque ela vai me ensinar exatamente o passo a passo. Logo que eu saí da faculdade, na verdade, eu atendia tipo assim, 2 na semana, 3 na semana, sabe? Depois da mentoria, foi muito rápido, assim. Eu preenchi a agenda para uma semana, depois eu já tinha para outra semana, e aí logo os pacientes já indicavam outras pessoas, então o giro começou a ficar muito mais rápido, né? A conversão mesmo. A mentoria me ajudou em tudo, porque foi realmente o começo da minha vida profissional. Sem a mentoria, eu teria começado de uma forma completamente diferente. Então, desde o início, eu já sabia o que eu tinha que fazer para começar do jeito certo, né? Do jeito de realmente já ir fazendo, né? Então, me ajudou a me posicionar na internet, a como eu consigo me comunicar com os meus seguidores, a perder a vergonha, porque eu tinha muita vergonha de aparecer, de dar as caras. Então a mentoria me ajudou em muita coisa, tirando também a parte técnica, né? Que eu aprendi muito também a parte técnica de nutrição também com a mentoria, com a Thaís, com tudo que ela passa pra gente. Eu notei resultados logo no início, assim, não posso nem falar no primeiro mês, na primeira semana, porque eu tive um feedback muito legal das pessoas me vendo no Instagram. Por mais que eu fosse estudante, as pessoas conectavam muito com o que eu falava por eu compartilhar também a minha história com a nutrição. Então, esse posicionamento que eu criei logo desde o início, que a Thaís ensinou, me ajudou muito a me conectar com o meu público desde o início. Então, o feedback era muito legal. As pessoas comentando o quanto estava ajudando elas, motivando, gostando de conhecer a história. Então, desde o início, o feedback foi muito positivo. Me ajudou demais. Me ajudou financeiramente, né, na parte financeira, porque agora eu consigo ter uma agenda boa, um fluxo bom de pacientes, e me ajudou também a desenvolver a minha fala única, né, minha narrativa única, me impulsionar para lançar um produto digital. Em um mês já na mentoria, quando eu estava fazendo a mentoria, já consegui ver resultado. Antes da mentoria eu estava atendendo uns 5 pacientes, agora depois da mentoria eu estou batendo uns 30 pacientes. A mentoria me ajudou, primeiro abrindo a minha mente em relação à fidelização, que a Thaís sempre fala muito isso, de fidelizar, que não existe fidelizar um paciente, né? Que o paciente fidelizado é aquele que lembra de você, te indica e volta quando necessário. Melhorou também na captação de clientes, com foco na nossa execução, principalmente em redes sociais, em parcerias e no aumento do faturamento também. Antes de entrar na mentoria, eu tinha um fluxo baixo de paciente e após a mentoria esse fluxo aumentou, então eu atendo em média 30 pacientes no mês. Eu já saí da faculdade com lista de espera para atender novos pacientes, já comecei em uma clínica renomada na minha cidade, então eu já comecei trabalhando, já comecei atendendo pacientes. Eu já saí da faculdade faturando. Eu nunca, desde que me formei, eu não faturei menos que 5 mil e eu já me formei com a mentoria. Então, acho que foi essencial para esse salto. Colocando em prática todos os direcionamentos que a Thaís me deu, eu consegui em 4 a 5 meses já mudar completamente o meu público, todo o meu Instagram, todos os meus pacientes. Então, foi um resultado muito rápido, mas também eu coloquei tudo em prática que ela ensinou. Eu não consigo nem mensurar o tamanho do salto que teve na minha vida financeira. Porque antes eu atendia pouco, atendia com um ticket super baixo e hoje em dia eu consigo ter um ticket maior, consigo atender muito mais pessoas, consigo realizar os meus sonhos, sou capaz de também, se quiser fechar a agenda, eu não dependo daquele dinheiro. Pare por um minuto e reflita. Quantas vezes nos últimos anos você guardou e realmente usou o cartão de visitas de algum profissional? Quantas vezes você leu todas as informações de um panfleto que recebeu na rua, em uma loja ou nos classificados de um jornal impresso? Uma última pergunta. Quem são seus profissionais de referência que você acompanha e por onde você consome o conteúdo deles? A realidade é uma só.
O mundo mudou e a internet transformou a forma como nós nos comunicamos no dia a dia. Até mesmo a televisão perdeu espaço, enquanto as redes sociais se tornaram a grande vitrine do mundo. Através delas, nós nos entretemos, nos informamos e vamos construindo esse novo cenário de acesso democrático à informação e à divulgação. Mas essa nova realidade não veio com um manual de instrução. Por um lado, quem soube entender e extrair todo o potencial dessa nova vitrine, da conexão com o público, de uma comunicação mais moderna e assertiva no mundo online, desfruta hoje de estabilidade financeira, de um ambiente que confere autoridade no meio, garantindo uma demanda muito maior de pacientes e de liberdade geográfica, que proporciona mais conforto financeiro e qualidade de vida. Por outro lado, aqueles que continuam insistindo em estratégias antigas, confiando nas indicações de um familiar, um amigo, achando que isso vai fazer diferença, esperando que os pacientes cheguem automaticamente sem saber exatamente como fazer para que eles se interessem pela consulta, sofrem com as agendas vazias, com a frustração e a falta de perspectiva para o futuro. A diferença entre esses dois grupos de profissionais é a estratégia. Eu tenho certeza que você já desejou ou contratou algum serviço que você conheceu pelas redes sociais. Um protocolo estético, uma consulta com um dermatologista ou até mesmo um salão de beleza diferenciado aí na sua cidade. Eu aposto que você já se interessou e comprou algum produto depois de conhecê-lo através da opinião de alguém que você confia, que você segue, enquanto essa pessoa falava sobre esse produto na internet. Essa é a nova realidade. Isso acontece porque as pessoas estão explorando muito bem o potencial das redes sociais. Elas aprenderam a se posicionar estrategicamente e atrair os seus potenciais pacientes naturalmente, todos os dias. E muitas vezes você está aí, se desdobrando para conseguir 2, 3 consultas por semana, sofrendo porque não sabe ainda como atrair os interessados até você. Você não sabe usar o poder da internet para fazer as pessoas desejarem ter proximidade com você, muito menos criar uma atmosfera de desejo ao redor da sua consulta. Você continua usando métodos antigos de captação e fidelização de pacientes que não te trazem mais resultados. Você não está usando todas as armas disponíveis para você. Você não está se adaptando a essa nova realidade exatamente como eu me adaptei. E por isso, cheguei aonde eu estou hoje. Eu nunca fui extremamente sonhadora. Eu sempre soube o que eu queria, sempre soube o que eu queria. Eu sempre tive muita dedicação e determinação. Talvez eu transformei esses sonhos mais em metas, em objetivos e tracei alguns caminhos para isso. Para você lotar o seu consultório, para você lotar a sua agenda, para você ter um fluxo de pacientes, é muito mais interessante que você invista tempo nas redes sociais. Hoje eu sinto que eu tenho um direcionamento totalmente diferente na minha carreira e isso decorrente também muito dos puxões de orelha que ela dá na gente, né, durante a mentoria. Eu percebo que a nutricionista que eu sou hoje é muito moldada nos ensinamentos que a Thaís me ensinou ao longo desses anos com ela. Querendo ou não, são quase 5 anos que a Thaís vem me ensinando tudo que é para eu ir conduzindo com os meus pacientes, desde a parte clínica, agora com o digital, também como se portar numa consulta, como organizar o material, e eu não tinha nada disso antes. E conforme ela foi trazendo esses conteúdos, como eu falei, de uma forma muito acessível, e como eu sempre percebi que ela tem um conhecimento muito denso, né? Toda a bagagem pessoal que ela traz, e principalmente a bagagem profissional, eu falei, eu quero aprender com essa mulher, eu quero aprender mais, né? Se a gente às vezes se diminui, né? Quer cobrar um preço muito baixo, ou então não acredita no potencial que tem, ela puxa a orelha nesse sentido para valorizar a gente também. E eu faço mentoria da Thaís desde a primeira turma, né? Eu sou mentorada dela desde a primeira turma que ela criou. O valor que eu ganhava na consulta era muito baixo para o serviço que eu fornecia e não recebia uma valorização que era merecida. E a Thaís ensina isso muita gente.
Se a gente fornece um serviço de qualidade, a gente tem que cobrar um valor de qualidade. E foi tanto a orientação dela quanto a calma em me dizer que fazia parte do processo, fez total diferença. Eu consegui passar por esse período inicial que foi bem turbulento e agora as águas estão se acalmando, sabe? Então, muito obrigada. Bom, a Thaís fez a minha vida se transformar completamente. Eu sou outra pessoa depois dos alfas e depois que eu a conheci. O que a Thaís transformou na minha vida? Ela trouxe uma transformação na minha casa, ela trouxe uma transformação na minha relação com a comida, ela trouxe um conhecimento que ninguém mais vai tirar. Cara, eu aprendo todo dia com a Thaís. Todo dia é um aprendizado, todo dia eu me torno uma pessoa melhor ao lado da Thaís. E a convivência com a Thaís, por ela ter esse lado dela humanizado, de ela transformar a vida das pessoas, trazendo autoestima novamente para muitas mulheres que já acabaram, na verdade, desistindo delas próprias. Isso faz com que seja uma troca muito legal no nosso dia a dia, assim. Primeiro, ela é uma Wikipédia humana da nutrição. Pergunta qualquer coisa para ela que ela vai te responder. Eu acho que esse ela é inteligentíssima, não tem o que falar. E além de tudo, ela é super focada, super determinada. Quando eu comecei a mexer com as redes sociais, eu comecei a ter pacientes, eu comecei a atrair pacientes, logo a minha agenda lotou, logo eu já tive um super retorno de consultório, né? Já tinha ali meus pacientes fidelizados e tal. Mas eu via muita gente ali no Instagram falando: Thaís, eu não tenho acesso a você, Thaís, eu não posso pagar por uma consulta, Thaís, eu tô aqui no interior do Acre, né? Naquela época ainda não tinha consultas online e tal. Eu tô no interior do Acre, eu não sei como começar a emagrecer, eu não sei como que eu posso fazer pra enfim, né, sair dessa situação que eu me encontro hoje. Aí eu fui lá e criei o Alfa. E nossa, os depoimentos são, assim, incríveis, incríveis mesmo. Eu falo: caramba, que legal, né? Que inovador isso. Hoje em dia, ainda é assim. Os nutricionistas, os estudantes, eles não saem da faculdade. A gente não teve uma matéria na faculdade relacionada à gestão de carreira, relacionada a marketing da nossa própria carreira, relacionada à gestão financeira. Nós nunca aprendemos sobre isso. Então, você sai com um conteúdo técnico, você sai preparada para atender pacientes. Muitas vezes você não se sente preparado para atender pacientes, e a mentoria também serve para isso. Mas você já tem uma percepção técnica, só que você não sabe o que fazer com a sua carreira, né? Nós somos uma marca, nós somos uma empresa, e essa empresa precisa ser gerenciada, ela precisa ter uma gestão para que haja crescimento, para que haja escala. Esse é o grande lance que faz os nutricionistas terem a mentoria como um divisor de águas, né? Porque não adianta a gente saber o que fazer, mas não saber como fazer, como aplicar, como crescer, como se desenvolver. Mas tem um porém também, né? O mercado está mudando com muita rapidez. Se a gente for pensar, há 10 anos atrás, muitas coisas que nós fazemos hoje eram inviáveis. Há 10 anos atrás era feio você estar na rede social, era algo fútil, era algo supérfluo. E quem estava lá colhe os bons frutos até hoje. Por quê? Nós somos pioneiros. Há 5 anos atrás, talvez era uma opção você estar ou não. Você ainda tinha o poder de decidir se você queria ou não estar nas redes sociais. Mas hoje em dia, agora, é uma necessidade. Se você não estiver nas redes sociais, você não tem uma carreira sólida, você não vai ter uma carreira de sucesso. Porque o nosso currículo mudou. E hoje ninguém mais pede indicação para alguém, e quando pede, bate lá na sua rede social, bate lá no seu Instagram, para te conhecer, para se conectar com você, para entender como é o seu trabalho. E não é só isso, não é só estar nas redes sociais. Hoje a gente precisa pensar em estratégia, a gente precisa pensar em como a gente vai produzir todo esse conteúdo para trazer pacientes, para se conectar com esses pacientes, para transformar realmente a sua agenda numa agenda de sucesso, numa agenda cheia. E o quão importante é você dominar essas estratégias, o quão importante é você ter um mentor
que te ensine esse caminho mais rápido, que te ensine o passo a passo, porque é muito mais simples do que parece. Você só precisa entender. É como fazer uma receita de bolo. Se você não tiver a receita, você vai ficar tentando e aquele bolo não vai dar certo. Por mais que você esteja ali fazendo aquele bolo, por mais que você esteja ali tentando cozinhar aquele bolo. E com a receita se torna muito mais simples. Em uma tentativa você já resolve esse bolo e dá tudo certo. Eu acho que essa é a grande diferença de você saber o que fazer nas redes sociais e não estar lá só porque tem que estar lá. Esse é o grande lance de uma carreira de sucesso. Vamos falar agora de uma tendência profissional, o marketing digital. Uma pesquisa de mercado acaba de confirmar uma situação que muitos profissionais já perceberam na prática. A distância entre a faculdade e o mundo real é enorme para quem decide seguir carreira fazendo marketing na internet. Numa pesquisa com 600 entrevistados, 90% disseram que não foi na faculdade. O primeiro contato que eu tive com a Thaís foi em 2018, que eu fiz a primeira mentoria dela. Era totalmente voltada para a nutrição clínica, o que foi excelente, porque como saímos da faculdade sem base nenhuma, tudo que ela fez no consultório antes, ela trouxe pra gente já de mão beijada. Eu sei que muitos nutricionistas ainda pensam que estar nas redes sociais é algo supérfluo, ou é algo que não vai trazer tanta autoridade, né? Vai tirar o profissionalismo da jogada, mas é totalmente ao contrário. Nós estamos hoje numa nova era. Hoje todas as pessoas buscam profissionais pelas redes sociais. Antigamente a gente tinha muito essa questão da rede social associada a blogueiros, a influenciadores. Hoje não. Quantos aqui já não viram um conteúdo de valor, já aprenderam algo novo com um profissional de referência? Quantos aqui não seguem profissionais que ensinam coisas? O mundo mudou, nós estamos numa nova era. Há 10 anos atrás, nós não poderíamos fazer coisas que nós fazemos hoje. E a grande virada de chave da minha carreira, a grande oportunidade da minha carreira, foi estar na internet, foi usar os recursos da internet, as ferramentas da internet para atrair pacientes e para lotar a minha agenda. Se eu não estivesse lá, com certeza eu ainda estaria usando métodos arcaicos, como por exemplo, esperar indicações surgirem, esperar que pacientes me indicassem, esperar que amigos, que familiares me indicassem. Tudo isso vale a pena, tudo isso é bom também, mas te tira a autonomia do processo. Com a internet, com as redes sociais, você é 100% dono da sua carreira. Se você sabe, se você domina usar essas ferramentas, você atrai pacientes e não tem mais necessidade de contar com aquelas velhas indicações. Devo muito às redes sociais, devo muito a vários outros profissionais que estiveram aí na minha vida, né, me ajudaram, mas eu tenho certeza que a minha dedicação foi tanta que eu nunca tive dúvidas de que eu ia chegar lá. Quando eu falo para as pessoas que eu nunca duvidei que eu ia dar certo, não é com uma certa prepotência, na verdade, pelo contrário, eu tive momentos de muita angústia, de muita aflição, de muita insegurança, muito medo principalmente, mas eu coloquei tanta dedicação, eu coloquei tanta energia, eu estudei tanto para conseguir o que eu queria, que não tinha como não dar certo, não tinha como essa conta não fechar. Ela sempre me ensina que a gente aprende realmente desse jeito, no campo de batalha. Assim como ela ensina para todas as pacientes dela, ela ensinou muito tempo para os estagiários dela e hoje para as mentoradas dela. Ela fala a respeito do campo de batalha, de você entrar realmente, não ter medo, se jogar e ela sempre, e uma vez ela até falou, você tá com medo? Vai com medo mesmo, vai com medo. Eu nasci e cresci em São Paulo, capital. Sou filha de pais separados, meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos. Uma família muito amorosa, muito carinhosa, eu sou a irmã mais nova de 3 irmãos, todos muito mais velhos, então eu sou meio que raspa do tacho. Eu cresci numa família que oscilava muito entre ter conforto e muitas vezes não ter. Então algumas situações assim me vêm à memória, sabe?
cortarem minha luz, a gente ter que mudar várias vezes. Acho que eu mudei de casa umas 10 vezes na minha vida, tranquilamente. Eu sou expert em mudança. E isso foi uma das coisas que me marcou muito, sabe? Meu pai que me apresentou a ciência, né? Meu pai que me apresentou os livros. Então eu não lembro, assim, de quando criança, eu não lembro de não ter ido a uma Bienal, não ter ido a um museu, não ter ido a uma biblioteca. Meu pai me levava em todos esses lugares. Esses eram os nossos melhores passeios, assim. Então era uma relação diferente, né? Assim, ele não me levava para o parquinho, ele não me levava para o playground, ele não me levava no cinema. Ele me levava nesses lugares, assim. Foi quando eu comecei a realmente ter contato com o que é estudar de verdade, o que é conhecer a fundo, o que é dominar aquele assunto. Acho que 2 momentos muito marcantes na vida da Thaís e que eu estive presente em situações um pouco diferentes foi a perda da mãe dela e a perda do pai. Se eu conseguisse me tornar 10% do que minha mãe foi, eu realmente seria a pessoa de maior sucesso no mundo, sabe? Trabalhava de domingo a domingo, literalmente. Eu tinha dias que eu não via minha mãe sair e eu não via minha mãe voltar, assim, porque eu estava dormindo. Quando eu decidi fazer nutrição, que eu conhecia a nutricionista, que eu fui entender o que era ser nutricionista, eu fui contar pra ela, né? E aí eu falei, mãe, eu acho que eu não vou mais fazer medicina, eu acho que eu vou fazer nutrição. E aí ela ficou muito brava, muito, assim, ela ficou muito possessa, porque ela nem sabia o que uma nutricionista fazia. A gente tinha uma conhecida que era técnica em nutrição e trabalhava numa cozinha industrial e tal, então minha mãe achou que eu ia fazer a mesma coisa que aquela moça. Ela falou, pelo amor de Deus, você vai morrer de fome, você não vai conseguir se manter, eu não vou conseguir te sustentar por muito tempo, pelo amor de Deus, você precisa ganhar dinheiro e tal. Mas mais com aquela preocupação de mãe, né? De acho que talvez ela também imaginava que não ia ficar aqui por muito tempo. E aí eu falei pra ela, falei, mãe, a minha vontade de te dar tudo é tão maior, a minha vontade de te aposentar, a minha vontade de te dar algum conforto é tão grande, que o que eu decidi fazer na minha vida eu vou ser muito boa, eu vou ser muito, muito, muito boa, porque é o sonho da minha vida, te dar o conforto que você nos deu. Eu não consegui dar tudo que eu poderia dar, ela foi embora um pouco antes. A característica mais marcante da Thaís é com certeza a generosidade, essa empatia que ela tem de se colocar na situação do próximo, assim. Ela foi muito uma representatividade de mãe, quando eu comecei a conviver, né? A Thaís, ela me proporcionou coisas assim que eu diria que ninguém de sangue me proporcionou. Aqui, isso, passou tudo. Nessa data querida. Quando eu entrei na faculdade da nutrição, eu já tinha uma ideia, né, por trabalhar desde a minha adolescência, eu já tinha uma ideia de que eu precisava ganhar dinheiro logo, assim, logo que saísse da faculdade, eu já queria ter uma estabilidade, buscar uma estabilidade, enfim. E eu comecei a pensar e matutar e tentar achar possibilidades de como eu iria fazer isso. Foi aí que eu pensei, bom, eu preciso mostrar para as pessoas o meu trabalho, eu preciso falar para elas que eu estou me preparando para atendê-las, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. Eu já sabia que eu queria clinicar desde o primeiro ano, né? E assim eu comecei a pensar, né, como que eu poderia fazer isso. Foi bem intuitivo a ideia das redes sociais. No meu primeiro semestre de faculdade, a gente teve uma matéria onde a professora pediu para a gente fazer um diário da nossa alimentação, como era a nossa cultura alimentar. E eu pensei em fazer isso de modo digital, usando um blog. E aí ela super aceitou a ideia e comecei a fazer esse blog, então chamava Papo Fitness. Só que esse blog começou a dar muito certo, né? Porque eu já tinha algumas amigas na academia, amigas fora da academia, que estavam se interessando, né? Estavam se perguntando, nossa, a Thaís emagreceu, o que a Thaís está fazendo? E eu só falava de alimentação naquela época. Comecei a fazer umas receitas saudáveis, cheias de whey protein e tal.
e comecei a postar e compartilhar tudo isso. E aí foi crescendo, né, de modo realmente intuitivo. Naquela época não tinha estratégia, eu ainda não pensava nessa questão de estratégia, de captação, de atração de pacientes, né, de futuros pacientes. Mas eu continuei fazendo porque eu gostava muito. Então eu dividia o meu dia a dia, eu dividia como eu aplicava a nutrição. Era gostoso de verdade, assim. Eu curti bastante esses 4 anos da faculdade. Só que também desde a faculdade eu já era muito ousada, assim. Eu sempre tive uma ambição de querer dar muito certo, de querer ganhar dinheiro, de não querer passar por todas as dificuldades financeiras que eu passei na minha infância e na minha adolescência. E então eu era realmente bem ousada. E aí eu lembro que lá pro meu 2º ou 3º ano de faculdade, eu estava numa roda de amigos, assim, com um professor. E o professor era gente boa até, mas a gente estava falando, né, sobre o que a gente ia querer fazer da vida depois da faculdade. E eu falei que eu queria clinicar, que eu queria montar um consultório e que eu tinha uma ideia de ganhar 40 mil reais por mês. Pensa que naquela época já era muito dinheiro, ainda é, né? Hoje em dia ainda é muito dinheiro, 40 mil reais. Mas eu pensava dessa maneira, eu falava, eu quero ganhar 40 mil reais por mês. E a reação, quando eu falei aquilo, a reação do meu professor foi uma reação que eu ainda vejo em muitos nutricionistas e muitos estudantes. Ele deu uma risadinha irônica e falou assim, imagina, você não vai ganhar isso montando um consultório, atendendo pacientes. Nem eu, que sou professor universitário, tenho doutorado, tenho PhD, não ganho isso, não ganho nem metade disso. Imagina que você vai conseguir ganhar isso atendendo pacientes. Lide melhor com essas expectativas. E aquilo me deu um negócio, me causou um incômodo, uma aflição tão grande, porque ele colocou ali em prova a minha capacidade. Eu ainda não tinha uma noção de quanto um nutricionista poderia ganhar, mas eu fazia alguns cálculos ali na minha cabeça, tinha em média quanto eu tinha pagado numa consulta com uma nutricionista, não sabia se realmente eu ia chegar naquele número, mas eu tinha uma certeza na minha cabeça, no meu coração, que eu realmente ia conseguir. E aí eu comecei a pensar em mais estratégias, eu comecei a pensar de outras formas para sair da faculdade ganhando mais dinheiro ainda do que eu imaginaria. E assim aconteceu, eu continuei dividindo a minha história, compartilhando a minha vida, mostrando que eu estava estudando. E logo quando eu avisei todos das minhas redes sociais, falei que eu ia começar a atender porque eu ia me formar, já surgiu um monte de gente, assim, muitas pessoas mesmo, querendo marcar consulta comigo, querendo já ficar ali na minha lista de espera. E aí no meu primeiro mês de faculdade eu ganhei 18 mil reais, assim, e no primeiro ano de formada eu consegui chegar nos 40 mil, mas isso não me deu tanto orgulho quanto depois de uns 2 anos mais ou menos, eu fui chamada por essa faculdade, né, para dar uma palestra e falar como que nutricionistas poderiam, né, empreendedorismo na nutrição, como que nutricionistas poderiam ganhar dinheiro, enfim. E aquilo realmente me marcou, porque imagina só, né, um professor daquela faculdade falou que eu não ia chegar lá e alguns anos depois eu fui chamada para mostrar como eu cheguei lá. Mas nem tudo foram flores na minha carreira, né? Tive um momento, mais ou menos em 2018, onde eu entrei numa crise muito grande de estafa e eu ficava atendendo pacientes. A minha consulta não era uma consulta barata já, eu não dava retorno, nada disso, mas eu tinha muitos pacientes, era uma demanda muito grande. E aí eu fiz uma clínica super linda em Santos, né, de alto nível, era com certeza a consulta mais cara da cidade e atendia muitos pacientes, mas eu senti que naquele momento eu estava presa dentro do meu próprio castelo. Então eu acordava segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, começava a atender 8, 9 e ia até 9 da noite, e assim acontecia a semana toda, inclusive sábados e domingos. E eu comecei a perder um pouco da vontade, sabe? Eu comecei a perder um pouco do tesão de atender, coisa que eu sempre amei fazer e amo demais fazer ainda hoje. Porque era muita gente, era uma troca de energia muito grande. Acho que
vocês que já atendem sabem do que eu tô falando. E eu comecei a entrar numa crise absurda de estafa, de burnout, eu tive crises de pânico. Naquele momento eu me fiz algumas perguntas realmente, sabe? Por que tudo aquilo? Será que realmente valia a pena? Eu já não via minha família há muitos meses, eu não conseguia ter um tempo para mim, eu não conseguia às vezes ir num médico, fazer uma unha. E aquilo não estava valendo a pena, sabe? Todo aquele castelo construído do zero não estava valendo a pena. Daí eu me coloquei um desafio de retomar, de reestruturar toda a minha vida em mais ou menos 6 meses. E quando eu parei para reavaliar o que estava de errado, né, assim como a gente faz muitas vezes com o paciente, eu peguei uma folha sulfite e uma caneta e comecei a escrever onde eu achava que estava o erro. E o meu primeiro erro era na minha gestão de tempo. Eu fazia, mas não me sobrava tempo. O meu tempo ele não era de qualidade. E aí foi a primeira coisa que eu mexi, então eu comecei a estudar sobre carreira, sobre gestão de tempo, sobre gestão de negócio, sobre gestão financeira. Nós não somos preparados na faculdade para lidar com a nossa questão financeira. E eu comecei a estudar sobre tudo isso para realmente reestruturar essa carreira, para realmente fazer valer a pena. E daí foram 6 meses muito intensos. Eu comecei a estudar muito sobre marketing digital, principalmente, porque eu entendia que ali no marketing eu ia conseguir escalar os meus ganhos e talvez me sobraria mais tempo. E assim eu comecei a reestruturar. E muitos nutricionistas que já me seguiam nas redes sociais, muitos estudantes que já me seguiam nas redes sociais começaram a ver, né, toda essa construção de carreira desde a faculdade e começavam a me perguntar muitas coisas, começavam a me questionar coisas que para mim eram simples, porque eu já tinha passado por aquilo, já tinha conseguido resolver aquele problema, mas que para eles era algo que estava bloqueando ali o sucesso deles, que estava bloqueando o caminho deles. E aí eu comecei a ter muito esse papo, essa conversa com nutricionistas, com estudantes nas minhas redes sociais. Daí surgiu a ideia da mentoria. Uma vez uma nutricionista me questionou, né, por que eu não tinha ali alguma forma de passar toda a minha experiência, de passar tudo que eu estava aprendendo, conhecendo, para outros nutricionistas e estudantes, e assim surgiu. A primeira vez foi muito ruim, não em relação ao conteúdo, mas em relação à estruturação do curso, né, do projeto. Da segunda vez foi mais ou menos, e até a gente chegar aí em mais de 300 nutricionistas que temos hoje na nossa comunidade. E realmente é um sucesso porque é uma transformação, sabe? O que eu mais gosto de ver dentro da mentoria é que tanto nutricionistas quanto estudantes entram lá de uma forma, com um pensamento, com um objetivo de vida, e às vezes um objetivo até limitado, porque às vezes a gente tem até vergonha de sonhar tão alto, a gente se sente inseguro de sonhar tão alto e a queda ser muito grande, e eles saem de lá 100% transformados, assim, com metas, objetivos, sonhos muito maiores e principalmente, né, conquistando esses objetivos, né, sabendo qual o caminho, fazendo, executando. São meses intensos, né, que eles passam por essa transformação, mas principalmente são meses de muito suporte. Quanto ajuda ter alguém que já passou pelo que você passou te guiando. É claro que o trabalho é nosso, a gente tem que se esforçar, é fazer, igual, como ela fala, né, 1% melhor a cada dia, mas confiar que tem alguém que sabe o que está falando para você. Então, nesse período, logo que eu me formei, eu passei por uma ansiedade absurda, porque eu achava que ia dar tudo errado, enfim. E foi tanto a orientação dela quanto a calma em me dizer que fazia parte do processo, fez total diferença. Eu consegui passar por esse período inicial que foi bem turbulento, e agora as águas estão se acalmando, sabe? Então, muito obrigada. Hoje eu consegui construir um passo a passo na minha carreira, né? Antes eu sentia que eu tinha, assim, um propósito de atender, né? Eu amo a nutrição
eu amo cuidar da saúde das pessoas, mas eu não almejava muito além de uma vida de consultório. E com a Thaís, hoje, eu comecei a ver uma linha diferente, né? Uma outra fonte de renda, uma outra forma de até mesmo ajudar as pessoas, que é aí a parte do marketing digital. Então, assim, eu comecei a amplificar um pouco mais os horizontes aonde a nutrição também poderia ter uma atuação sem ser no consultório. Então, hoje eu tenho já um posicionamento, uma linha de raciocínio frente à minha carreira hoje totalmente diferente. O que eu mais ouço na mentoria é: eu tenho a quem recorrer, eu tenho com quem contar nas dificuldades, nos desafios, nas inseguranças, nas dúvidas, em todos os setores da carreira, não só na questão de marketing, negócios, gestão, treinamento de funcionários, mas também no atendimento, na comunicação com o paciente, na atração de pacientes, no pós-venda, no pós-consulta, tudo que vocês possam imaginar. Eu realmente quis fazer da comunidade, da mentoria, um lugar onde eles tivessem todo e qualquer suporte relacionado à nossa profissão, que é tão linda, né? Tão linda, mas muitas vezes desvalorizada. Muitas vezes a gente não acha que a gente consegue chegar lá. Então, a primeira coisa que a gente trabalha na mentoria é a mentalidade deles, né? O quanto a gente realmente pode ser bom. Se eu cheguei lá, se outros nutricionistas de referência chegaram lá, por que eles não podem também? Não existe nenhuma diferença entre mim e eles, não existe nenhuma diferença na nossa formação, no nosso conhecimento. É só colocar as estratégias certas em prática, é só buscar da maneira certa e principalmente, lá eles cortam muito caminho. Eu tô falando aí de uma carreira de 7 anos agora, quase 12, porque desde os 17 eu sou uma entusiasta da nutrição e são mais de 6 mil pacientes, são 13 mil alunas do meu curso de emagrecimento online. É como se fosse um resumo desses 7 anos de carreira com erros e acertos para eles em 2 ou 3 meses. Então eu acho que a mentoria é realmente um divisor de águas na vida dos meus mentorados, na vida dos estudantes, dos nutricionistas que estão lá. Mas o caminho não é simples. Conquistar essa nova realidade com o roteiro certo, com um passo a passo, como se estivesse usando um GPS ao buscar um novo endereço, é a forma mais rápida de se atingir resultados. Ao longo dessa semana, você vai aprender como se posicionar estrategicamente nessa nova realidade da nutrição. Mesmo que você nem tenha ainda um perfil profissional, mesmo que você ainda não esteja formado, ou que você já esteja formado há anos, mas ainda não tem resultados expressivos. Nos próximos dias, você aprenderá o passo a passo para se tornar um nutricionista de impacto e conseguir viver da nutrição, tendo um valor de consulta que te permita conquistar a estabilidade e independência financeira para viver bem, fazendo o que você ama. Você vai aprender os primeiros passos, o que fazer no início dessa jornada, independente de já ter ou não um diploma, ir construindo essa nova realidade enquanto é tempo, aprendendo a se diferenciar e conquistar os seus objetivos com estratégia e planejamento. Essa é a nova realidade do nutricionista do futuro. Te vejo nesses próximos dias.